estar de volta com você para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Braulino Borges, como sempre, junto com meu irmão, pastor João Paulo. Pastor João Paulo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Borges, Pai do Senhor, os nossos irmãos que estamos acompanhando pelo canal da Ática. Estamos aqui então para falar nessa 7ª lição da escola bíblica dominical sobre ética cristã e doação de órgãos. Será que a doação de órgãos é compatível com a ética cristã? Será que nós, enquanto cristãos, concordamos e apoiamos essa prática ou nós devemos rejeitá-la? É o que nós vamos ver neste dia. Isso aí, continue conosco. Nesses minutos que se seguem, nós estaremos tratando acerca de mais esse importante assunto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a todos aqueles que têm nos parado na rua, conversado conosco, falado que tem já feito desse canal aí, um canal habitual, tem seguido as nossas aulas. Para nós é um motivo de muito prazer, de muita alegria saber que de alguma maneira nós estamos contribuindo para a sua formação acerca da Palavra de Deus. Como o pastor João Paulo falou, lição de número 7, lição importante, ética cristã e doação de órgãos, o texto áureo cita um importante versículo da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O texto áureo da Bíblia está no Evangelho de João 3,16. Essa carta de João também tem a mesma referência, ela é muito pouco conhecida, porque fala de doar, de dar a vida pelos irmãos, assim como Cristo deu a vida por nós. E a verdade prática diz: a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Só aqui no texto áureo, na verdade prática, nós já temos uma linha que o autor, o comentarista da lição, já vai tratar, pastor João Paulo? Sim, pastor Borges. Com este versículo aqui, como texto áureo da lição, nós já podemos realmente vislumbrar em que sentido que vai caminhar a lição. É que o amor então seria revelado nisso, no fato de nós darmos a nossa vida pelo nosso irmão. Isso, a leitura bíblica em classe é baseada em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 a 45. Fica a referência, você depois pode estar lendo em casa, nós não vamos fazer a leitura para que possamos ganhar tempo. O objetivo geral proposto pelo comentarista é mostrar que a doação de órgãos está fundamentada na doutrina do amor cristão. Então você já pode perceber aí que há um amparo bíblico, há uma orientação da parte do Senhor e nós vamos esmiuçar isso ao longo da revista. Objetivos específicos: explicar o conceito geral de doação de órgãos, vamos entender isso, o que é doação de órgãos, o que significa isso, o que o Ministério da Saúde fala sobre isso, mencionar os exemplos de doação na Bíblia. Será que existe? Será que a medicina já estava tão avançada naquela época? Conscientizar de que doar órgãos é um ato de amor, E Cristo nos mandou amar o próximo como a nós mesmo. Então vamos ver a implicação de tudo isso. Esses são os nossos objetivos a serem alcançados na revista de hoje. Pastor João Paulo, na introdução, ele vem trazer alguns números e a despeito da aula passada, semelhante à aula passada também, nós trouxemos alguns números que nos preocuparam. E aqui ele volta a repetir alguns números que também são preocupantes. Já começa falando que nós temos uma fila de espera somente no Brasil de 64 mil pessoas que estão precisando de um órgão para que dê continuidade à sua vida. O senhor acha que esse apelo já tem que sensibilizar o cristão? Com certeza sim. Inclusive, eu penso que talvez no nosso meio, aqui na nossa própria igreja e na família das pessoas que estamos assistindo, certamente alguém já vai ter um exemplo prático, um exemplo próximo de alguém que já necessitou de doação ou que está de fato aguardando na fila para receber uma doação de algum órgão, porque de fato não é uma ocorrência, uma situação isolada, rara no Brasil. 64 mil pessoas na fila, como está bem registrado aqui, para receber a doação, são muitas pessoas. E ele coloca um outro número para nós aí, referente ao ano de 2015, que quase 2.500 pessoas vieram a óbito
enquanto aguardavam na fila de transplante. Realmente há uma necessidade, social, necessidade no sistema de saúde, né, necessidade de conscientização também, que nós estamos fazendo aqui, de que doar órgãos, doar sangue, seja como o autor colocou para a gente também à frente, pode implicar em preservar uma vida. Isso. Então, para entender melhor esses números, quem que é essas pessoas que perderam a vida, por que perderam a vida, essas pessoas que estão na fila de espera, vamos entender um pouco mais. Lembrando que nem eu, nem o pastor João Paulo, nós temos formação na área da saúde, nós estamos trabalhando com dados que são fornecidos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO. Então, são órgãos oficiais, órgãos que trabalham essa questão, e a revista foi cuidadosa em pegar esses dados desses órgãos oficiais. Nós estamos aqui para tratar acerca do problema, dando uma visão de quem está de fora, mas também trazendo o ponto bíblico. Importante, né, pastor João Paulo, nós ressaltamos, nós não estamos da área da saúde, mas nem estamos aqui para falar também a questão do ponto de vista da saúde, mas sim do ponto de vista bíblico. Né? Exatamente. Né? Pelo que nós conhecemos, acerca do pouco que nós conhecemos acerca desse Instituto Transplante de Órgãos, né? Eu acho que nós já temos condições de avaliar se isso é compatível com a Bíblia ou não. Para nós, por hora, isso é suficiente. Talvez alguns tipos de manipulação, né, do corpo humano, do ponto de vista científico, vão exigir realmente um estudo mais aprofundado, científico e teologicamente. Né? Agora, grosso modo, não é o caso da lição de hoje. Okay. Grosso modo, isso não é o caso da lição de hoje. Nós temos condições, do ponto de vista bíblico, de avaliar e de dizer se, assim como o autor já fez aqui, se é compatível ou não com a Bíblia essa prática. Lembrando, pastor Borges, que nós estamos agora no século XXI, né, a ciência, a tecnologia, principalmente médica, né, avançou muito, muito do ponto de vista, se nós compararmos isso com os tempos bíblicos. Então nós estamos tratando de uma coisa que os apóstolos, ou que Jesus Cristo, que os pais da igreja não enfrentaram. Não vivenciaram. Não enfrentaram, mas não é em razão disso que a Bíblia não nos deixa um padrão para responder. Nós temos princípios bíblicos, e sobre esses princípios bíblicos, né, construído a base da ética cristã, nós podemos opinar com segurança se essa prática, apesar de não ser conhecida nos dias de Jesus, dos apóstolos, é compatível com a Bíblia ou não. Amém. Então já vamos abordar o tópico 1, fala especificamente sobre doação de órgãos, o conceito geral. Falando de doação de órgãos, obrigatoriamente fala-se de transplante. O que é a definição de transplante proposta pelo autor? Então seria a remoção de um órgão, que já não cumpre mais as suas funções no corpo de um determinado ser humano que está enfermo, e a substituição por um órgão sadio, que está sadio. Lembrando que essa transfusão, esse transplante, na verdade, o transplante, ele pode ser feito intervivos, em algumas circunstâncias, né, entre vivos, e em outras circunstâncias, né, que é um tanto mais grave, deve-se remover o órgão que vai ser transplantado de alguém que está morto, para que uma pessoa que vive ainda possa receber aquele benefício. Ok, então, essa é a definição. Em linhas gerais, a definição que nós temos é exatamente essa. Mas o autor já coloca aqui no tópico 1 o principal problema relacionado à questão da doação de órgãos e do transplante é a questão ética, cultural e também religiosa. Quais são essas barreiras éticas que precisam ser vencidas sobre o tema? No nosso caso, do ponto de vista ético-cristão, certamente a falta de conhecimento bíblico e a falta de conhecimento desse princípio bíblico que fala da necessidade de doarmos se preciso for até a vida, essa falta de conhecimento bíblico impede as pessoas, às vezes, de entender que esse ato de doação é um ato de amor. Há também a infantilidade, às vezes, como um outro autor cristão colocou, do ponto de vista teológico, de pessoas que ficam disputando teologicamente acerca da possibilidade do órgão doado fazer falta para ela, eventualmente, né, na vida após a morte. Então alguém, de forma infantil, até pensaria o seguinte, né, mas se eu permito que meu coração seja doado para alguém, e na eternidade, como que eu vou viver sem coração? Não passa aí de uma falta de conhecimento bíblico, e por outro lado também revela egoísmo. A pessoa está ainda concentrada
em si mesma, ela acha que só ela é que deve viver então, e se vai trazer implicações futuras para ela, então ela não está disposta a entregar parte do corpo dela. O senhor falou muito bem que até chega a ser um pensamento infantil, porque nesse caso, e as pessoas que perderam órgãos, por exemplo, amputados, perderam as pernas, será que na ressurreição ele vai ressurgir sem as pernas? Porque já não tem a perna aqui. Aqueles que morreram tragicamente também, realmente é um pensamento que não é cabível. Não é concebível. Porque realmente tem esse pensamento de que, de repente, na ressurreição, aquele órgão, ou na transformação no corpo glorificado, aquele órgão faria falta. Então, para dirimir de vez essa questão, é o que o senhor falou, a questão infantil e falta de conhecimento bíblico. Ponto de vista teológico, exatamente. Ponto de vista teológico. Agora, tem aqueles outros, pastor Borges, que também tem um posicionamento, às vezes, teológico e ético, que por escapar daquilo que a Bíblia diz, eles se posicionam, às vezes, contra também a doação. No caso, por exemplo, de uma determinada religião no nosso país, que acha que não deve ser feita a transfusão de sangue. Do ponto de vista deles, então, Testemunho de Jeová, a transfusão de sangue é incompatível, segundo a ética, do ponto de vista deles, e também eles entenderiam que seria compatível, esse ponto de vista deles seria compatível com a Bíblia, o que de fato não é. A Bíblia não nos proíbe de salvar uma vida, a Bíblia não nos proíbe de praticar esse ato, ou de sofrer a intervenção desse ato para que nós sejamos preservados. Isso, o senhor falou, não tem que ter nenhuma reserva, porque essa é uma questão pública. Os Testemunhos de Jeová, ele publicamente expõe que são contrários à transfusão de sangue. Aí você está falando, por que falar de transfusão de sangue? Porque a medicina entende que a transfusão de sangue é um tipo também de doação de órgãos, embora o sangue não seja um órgão em si, mas também ele faz parte do corpo humano, e se a partir do momento que você compartilha com outro, você estaria doando. E a transfusão também seria uma espécie de transplante. Por isso que nós abordamos a questão. E para também ver como que a sociedade entende isso, no mês passado, nós tivemos na cidade de Ribeirão Preto, nós estamos até olhando, pastor João Paulo, um caso em que os pais tiveram o seu bebê internado e ele estava com a forte anemia precisando de uma transfusão de sangue. E por causa da sua confissão religiosa, a mãe fez uma carta negando que fosse feita a transfusão de sangue. O hospital, a Santa Casa de Ribeirão Preto, entrou na justiça pedindo que fosse autorizada, contra a vontade da mãe, a transfusão, porque estava em risco ali a vida do bebê. E nesse caso a justiça liberou, porque entendeu que a vida é um bem maior do que o direito da expressão religiosa. Aí nós estamos vendo um dilema entre o judiciário interferindo na questão religiosa, mas sobretudo valorizando a vida nesse ponto. Isso. Nesse caso, do ponto de vista jurídico, como nós já sabemos, nós temos aí um conflito aí de dois direitos fundamentais. Nós temos aí o direito à vida, que é inviolável, a inviolabilidade do direito à vida, e nós temos de outro lado também o direito fundamental, que é o direito à liberdade de escolha, de fé, de confissão religiosa. Isso. Então, se a demanda foi levada até o judiciário, lá no estado de São Paulo, deveria ser dada uma decisão no caso concreto. Um dos dois direitos fundamentais deve ser flexibilizado para que o outro prevaleça. Mas nós entendemos que acertadamente, o juiz que julgou a questão lá nessa cidade falou que o direito à vida nesse caso deveria prevalecer. Embora, provavelmente o juiz não tenha usado a Bíblia Sagrada para decidir, também não é o caso que seja feito assim, mas essa decisão e esse entendimento é compatível com a Bíblia Sagrada, e nós louvamos a Deus por isso, porque mais uma vida, então, provavelmente pode ser salva através da transfusão de sangue. Isso, e foi o que aconteceu. Com a decisão judicial, foi feita a transfusão de sangue e o bebê já apresenta melhoras, isso graças a Deus. Com certeza os pais não devem ter ficado satisfeitos no primeiro momento, mas eu acredito que com a recuperação dos filhos, não tem nenhum pai que não se alegre, acima até da questão religiosa. Nós vamos avançar, tópico 1.2, para você que acompanha com a revista a doação de órgãos na Bíblia. Há registro bíblico tratando do tema, pastor João? Então, do ponto de vista que nós conhecemos hoje, pastor Borges, de fato não existe nenhum registro de
transfusão ou transplante de órgãos, né? Mas nós vemos alguns versículos na Bíblia que podem nos servir de subsídio, né, de base para nós tratarmos do tema. Por exemplo, em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, a Bíblia fala para nós que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E como nós já dissemos no início aqui, em 1 João 3,16, se diz que nós devemos dar até a vida pelo nosso irmão, o que estiver abaixo disso, também. Então, obviamente, está dentro aí da ética cristã. Então, se nós devemos dar a vida, muito mais o sangue, se for necessário, outra parte do corpo que for necessário nessa circunstância. A vida já é a doação de todos os órgãos, eu fico depois vai limitar o... Exatamente. Ok. A doação de si mesmo, pertencemos a Deus, tópico 1.3. O autor aqui já fala de uma doação em vida, de uma doação muito mais profunda e que na verdade é uma entrega do próprio eu. A Bíblia vai dizer em Lucas 9:23, que é um versículo bastante conhecido, que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O próprio convite para seguir Jesus significa abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua própria vontade, abrir mão do seu egoísmo, como o senhor falou, e é essa entrega. Então o cristão ele acaba que ele já se doa a partir do momento da conversão. No sentido amplo, o cristão faz uma doação, né? Ele doa toda a sua vida para Cristo, para o serviço de Cristo, e essa doação nós sabemos que ela pode ser vista na prática, de fato, quando nós que doamos a nossa vida para Cristo, nós na verdade doamos a nossa vida também para o nosso próximo. Verdade. Porque quando nós doamos a nossa vida para Cristo, nós temos que mostrar na prática essa doação, fazendo algo em prol das pessoas que nos cercam. E seria algo de extrema relevância, nós podemos fazer muito mais do que entregar as nossas boas obras, seria, se fosse possível, nós darmos a parte do nosso corpo para salvar outra pessoa. Eu acho que o senhor se lembra de um grande exemplo que nós tivemos aqui na nossa igreja, no nosso meio, de um casal em que um deles tinha um grave problema renal e a sua esposa se dispôs a doar o rim, um dos seus rins, ao seu marido. E feito ali o exame, feito os procedimentos médicos, foi constatado ali que havia essa possibilidade, que havia compatibilidade, e essa mulher, essa esposa, permitiu, se submeteu a uma cirurgia e foi extraído um dos seus rins e foi colocado ali no seu marido. É de fato um grande ato, um grande ato de amor que pôde permitir que aquele homem vivesse por mais algum tempo, embora depois no final ele viesse a óbito, mas ficou registrado aí esse grande ato de amor praticado por essa mulher. Que deu uma sobrevida para o esposo e sensibilizou não só a família, mas sensibilizou também a igreja, mostrando que aquele era o comportamento correto, é o que deveria ter sido feito, e um ato de amor cristão, um ato de amor pelo marido. De repente, nem todas as esposas teriam a mesma disposição, mas biblicamente nós temos a orientação de que isso é o que deve ser feito. Outro ponto importante, pastor Borges, aqui dentro desse contexto, é que não é necessário que nós esperemos uma situação trágica para que nós pratiquemos essa ação. Normalmente, nos municípios do Brasil, que tem uma estrutura básica de atendimento à saúde, há ali um dia determinado, nos grandes centros, todos os dias praticamente, é possível fazer a doação de sangue. Sabemos que muitas pessoas, às vezes, em razão de acidentes automobilísticos, ou de outras doenças graves, precisam da doação do sangue, do banco de sangue, e nós podemos fazer essa ação aí como demonstração, como um gesto de amor de fato. Isso. Inclusive, Araguari tem o PASSE, que é o posto de coleta, o posto avançado de coleta aqui na cidade de Araguari, vinculado ao Hemocentro de Uberlândia. Você pode fazer. Os dias de doação são todas as terças-feiras, Você deve estar em jejum, apresentar lá pela manhã e fazer a sua doação. Eu, desde que entrei no quartel, aprendi esse bom ato e regularmente nós estamos ali contribuindo. Porque o pastor João Paulo falou, o Hemocentro ele tem um banco de sangue e esse estoque nem sempre está no seu nível satisfatório. Pelo contrário, às vezes ele até
deficitário. Você pode contribuir para que isso realmente salve vidas. Doar sangue salva vidas e já é também uma espécie de doação. Nós vamos ver aqui, agora avançando para o tópico 2, exemplos de doação na Bíblia. A palavra de Deus contém registro de ações altruístas. Como o pastor João Paulo falou, nós não tínhamos a medicina avançada, ninguém ia se atrever a cortar uma pessoa sem anestesia, sem um centro cirúrgico e inventar um negócio de transplante, algo muito próximo de nós e que ainda está avançando cada vez mais. Nós tivemos até algo inusitado, um transplante de facial total, que foi muito bem sucedida, um senhor que teve toda a sua face destruída e ficou com o rosto deformado. Ele teve um transplante de face total e foi bem sucedida. A face, claro que ainda não ficou normal, mas já deu uma outra aparência e esse homem está voltando ao convívio social, que aquilo que foi privado por causa da vergonha que ele tinha de se expor. Então a medicina está avançando nesse quesito e é claro que daqui a alguns anos nós vamos ter transplantes de muito mais órgãos do que hoje a medicina está habilitada a fazer. Mas a Bíblia vai falar de doações que, como o pastor João Paulo falou, são parâmetros para que nós possamos avançar no tema. A palavra de Deus contém registro de ações altruístas carregadas de amor, zelo e dedicação para com o outro. Exemplos dignos de ser observado pelo cristão. Que exemplos são esses? Exemplo dos Gálatas. O pastor Borges, o autor colocou para nós aqui um episódio bíblico em que muitos comentaristas conjecturam que Paulo provavelmente teria um problema na sua visão. Então teria talvez um grave problema oftalmológico e em determinada altura na sua carta aos Gálatas ele chegou à seguinte conclusão, de que ele sabia que se necessário fosse os Gálatas, ele fala isso de forma metafórica, arrancariam os próprios olhos e dariam esses olhos ao apóstolo Paulo para que a sua limitação, para que a sua debilidade oftalmológica fosse curada. Isso demonstra para a gente que, embora o Instituto da Doação, naqueles dias, não existisse como nos dias de hoje, já havia aparentemente uma predisposição de sacrificar-se parte de si mesmo em benefício do outro. O que é compatível, obviamente, com a Bíblia Sagrada. Porque o próprio Jesus fez justamente isso. Ele abriu mão de si mesmo, abriu mão da sua vida, para que outros pudessem colher esse benefício. Então, temos esse exemplo, esse bom exemplo, na Epístola aos Gálatas. Se Paulo reprovasse essa ideia, com certeza ele não teria feito essa abordagem. Com certeza. Ele teria recriminado esse entendimento. O desprendimento de Paulo, tópico 2.2. Por outro lado, então, ele falando, em outra ocasião, falou que os Gálatas, se possível fosse, darem os próprios olhos, aí ele, Paulo, e ele mostra para nós com a sua vida, que ele mesmo abriu mão da sua vida, não de parte de si, ou parte de um órgão do seu corpo, mas ele abriu mão de toda a sua vida em prol, não só de uma determinada igreja, mas em prol da causa do Evangelho, em muitas cidades, em muitos lugares, correndo o risco de ser morto em várias ocasiões. O que finalmente aconteceu, provavelmente lá por cerca do ano de número 69, que em razão da doação que ele fez, por ele ter doado a sua vida ao Evangelho, ele foi executado, provavelmente decapitado, ali no reinado de Nero. Então, numa ocasião, Paulo afirmou, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Ele realmente tinha doado a sua vida toda em prol da causa de Cristo, o que para ele, ao final, custou a própria vida de fato, literalmente. Ok. Em Filipenses 1:21, Paulo vai dizer, um texto também muito conhecido, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que a vida dele foi inteiramente doada para Cristo e que se morresse ele estaria com o Senhor. Mas ele fala que ele vivia essa dicotomia, entre estar com Cristo ou se doar por irmãos. Ele sabia que estar com Cristo era bem melhor, mas por amor aos irmãos, ele desejava continuar na carne para fazer a vontade do Senhor e ajudar o próximo. É um exemplo de doação muito claro, mostra o desprendimento de Paulo, e o desprendimento que também nós devemos ter. O pastor João Paulo falou no início da lição que nós devemos deixar de ter esse egoísmo e esse apego às coisas materiais. E falando de coisas materiais,
nós podemos polir até o nosso próprio corpo, que é matéria, né? Com certeza. Obviamente, muitas pessoas nos dias atuais têm realmente, às vezes, prestado um culto a si mesmo, celebrando o seu corpo, ou a tentativa, né, de ter um padrão estabelecido aí pelo mundo, né, de perfeição do corpo. Enquanto que, na verdade, nós sabemos que isso aqui é passageiro, e nós devemos fazer bom uso do nosso corpo, principalmente para glorificar a Deus. Amém. A doação suprema de Cristo. O pastor João Paulo já tinha falado de forma superficial, mas agora nós vamos aprofundar. Ninguém melhor para exemplar a questão dessa doação do que o próprio Mestre, que ele doou a vida por nós. E que linhas que o autor trata da questão da entrega de Cristo pela humanidade? Pastor Borges, um dos textos mais áureos escritos pelo apóstolo Paulo está na carta que ele escreveu aos Filipenses. E no capítulo número 2 de Filipenses, Paulo fala assim no versículo número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele discorre aqui o assunto falando que esse sentimento que houve em Cristo Jesus foi justamente o sentimento de não pensar em si mesmo, mas abrir mão da sua deidade por um momento para que o ser humano pudesse ser beneficiado através da sua conduta sacrificial. Então, quando Paulo fala para nós, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse sentimento foi um sentimento de pensar no próximo, de buscar satisfazer o interesse do próximo. E este é realmente, né, o maior exemplo que nós temos para nós, está aqui no tópico 2.3 da lição, foi a doação suprema de Cristo. Noutra ocasião, o Senhor Jesus falou, né, ninguém tira a minha vida, mas eu é que a dou. Então ele de fato doou-se, teve esse sentimento nele de doação, que é um grande e irrefutável exemplo para que nós cristãos também possamos doar a nossa vida, né, para que nós possamos doar, se necessário for também um órgão, ou deixar isso por escrito, deixar isso autorizado, né, que se nós viermos a faltar e for possível, a nossa vida, ou parte de nós, possa salvar alguém. E o autor coloca que, incontestavelmente, o gesto maior de amor e de entrega de doação é a morte vicária de Cristo. E muitas pessoas têm até dó de dizer, coitado, morreu. Não, o pastor João Paulo falou, ele não foi morto, ele deu a vida por nós. E é com certeza o maior gesto de doação, e Cristo é o nosso modelo, né? Se nós somos cristãos, é porque nós somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, e importa que nós também, da mesma maneira, nos doemos. Nós já falamos do texto da Bíblia, João 3,16, lá fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu doação, deu seu próprio Filho ao mundo, para que quem nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então o Pai doou, o Filho se doou e o Espírito Santo continua se doando, que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, diariamente, um ato de doação contínua. Podemos avançar para o tópico 3? Sim, estamos no último tópico. Doar órgãos é um ato de amor. O genuíno e excel sentimento de amor constrange o cristão para ser doador de órgãos e de tecidos humanos. Ele começa a tratar princípios aqui. O primeiro princípio é o princípio da empatia e da solidariedade. O que é isso? Quando nós nos colocamos, pastor Borges, nessa condição aqui, no lugar do outro, quando nós enxergamos a dor do outro, nós nos compadecemos dele, né, e nós nos colocamos na situação daquela pessoa e pensamos o seguinte, né, se fôssemos nós naquela condição, né, como nós gostaríamos de ser tratados. Aí também o autor traz para nós aqui algo que está escrito no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que é chamado de a regra de ouro. A regra de ouro é o que está lá em Mateus 7, no versículo de número 12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei isto primeiro. Essa é a regra de ouro, chamada regra de ouro, que está aí no Sermão do Monte. Tudo aquilo que eu quero que alguém me faça, eu devo fazer em primeiro lugar. Então, se eu acho que se eu estiver numa situação de dificuldade, do ponto de vista da minha saúde, e naquela situação eu desejo muito que alguém compadeça de mim, e doe sangue, ou que eu receba um transplante de algum órgão vital, e se eu quero que isso aconteça para mim, eu também devo me colocar nessa situação e fazer isso para outra pessoa em primeiro lugar. Ok. O princípio da empatia
está bem relacionado com Cristo. Quando nós vamos ver Cristo na Bíblia curando, primeiro aparece a palavra, e sentindo íntima compaixão, depois ele faz o milagre. O que é aquela íntima compaixão? Nós vamos estudar, significa exatamente que Cristo experimentou a dor do outro antes de realizar o milagre. Essa íntima compaixão é exatamente sentir a dor que o outro está sentindo, experimentar o sofrimento dele. E isso não é dó. Às vezes a gente fica olhando as pessoas com dó. Não é o sentimento de dó, é o sentimento do altruísmo, de um amor desinteressado, de um amor abnegado e de experimentar realmente a dor do outro. E eu acho que, como cristãos, nós estamos ainda muito deficitários nessa área, de olhar o sofrimento do outro, mas como se estivesse passando por ele também. Isso certamente, infelizmente, pode ser um problema da nossa teologia. Eu digo a nossa teologia agora de forma ampla, falando do nosso país, do Brasil. Porque nós vemos, infelizmente, alguns líderes religiosos pregando um evangelho que tem como objetivo única e exclusivamente a satisfação das necessidades humanas. Então, quando nós vemos um evangelho, o pseudo-evangelho sendo pregado dessa forma, estimulando as pessoas a conquistarem então somente bens materiais, tendo isso como uma prioridade da vida. Prioridade da vida. Essa pessoa vai buscar satisfazer suas necessidades e dificilmente ela vai pensar no próximo. Alguns podem chegar ao absurdo de pensar que a debilidade do próximo é em razão dos seus pecados ou em razão da falta de fé da outra pessoa, e não deixa um lugar aí para o exercício do amor, para o exercício da misericórdia e da doação da vida em prol do próximo. Infelizmente, parte dos nossos problemas talvez esteja ligada a essa má interpretação, essa distorção da própria Bíblia Sagrada. É um evangelho hedonista, que busca o prazer como forma de vida. Exatamente. 3.2, o princípio do verdadeiro amor. Muito se fala em amor, até poeticamente se fala de amor. Mas será que esse é o verdadeiro amor? O que é o verdadeiro amor? O que implica esse verdadeiro amor? O pastor Borges já falou do textual da Bíblia, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu acho que ali naquele versículo está realmente relatado ali o que é o amor. O que é o amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não crescesse, mas tivesse a vida eterna. Então, a primeira parte do versículo fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, como que Deus amou? Como que eu sei que Deus amou? Se o versículo fosse até aí somente, Deus amou o mundo de tal maneira, certamente o que seguiria aí seriam várias indagações. Como que eu sei que Deus me amou? Como que eu posso entender que Deus me amou? Mas o próprio versículo já resolve a questão. E fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O dar ali, então, o verbo expressa uma ação. Então, do ponto de vista bíblico, amar está muito mais, muito mais além, muito mais profundo que o mero sentimento. Amar, na verdade, é fazer. Amar, na verdade, é praticar em favor do próximo. Isso que é o amor do ponto de vista bíblico. Nesse caso aí, doar, então, uma ação em favor do próximo, é uma grande expressão de amor. Um gesto de amor. Um grande gesto de amor. Aqui cai por terra aquele negócio de falar que se ama de longe. Se ama sem fazer nada, não, eu amo, não tem como fazer nada, mas continuar. Porque Deus poderia falar, eu estou aqui no céu, mas eu amo a humanidade, não fazer nada por nós. Nós não íamos acreditar nesse amor nunca. E a Bíblia vem dizer que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se entregou por nós, se esvaziou de si mesmo. Então, aqui nós voltamos ao princípio de Cristo, o verdadeiro amor, ele veio e nos ensinou a amar. Nós devemos amar como ele também nos amou. E os mandamentos, os 10 mandamentos de Êxodo 20, o próprio Cristo falou, resumiu em 2, que expressava todos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, fugindo de novo do egoísmo e voltando para a questão do altruísmo. E aqui tem um texto que volta, que é o 3,16, que é o textual: nisto conhecemos o amor. Então, se você quer conhecer o amor, João vem falar nisto o quê? Em que Cristo deu a vida por nós, e nós também devemos dar a vida. Ele provou que nos ama,
E nós também temos que provar que amamos o outro, porque não existe um amor meramente de palavras. No outro texto, ainda reforçando tudo que nós estamos dizendo aqui, o autor, em Romanos, é muito mais claro e enfático e fala dessa forma, né? Nisto Deus prova que nos amou, né? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então tudo está ligado, como o senhor já bem disse também, à prática, a fazer algo em favor do outro. O que, em algumas circunstâncias, não pode, às vezes não é coisa tão fácil. Pensemos na hipótese aqui, pastor Borges, concreta, de às vezes uma dessas 64 mil pessoas que estão na fila para aguardar a doação de um órgão, estão ali ansiosas para receber o transplante, de um lado, e pode ser que do outro lado temos na medicina, no hospital, uma família que está ali diante do seu morto, derramando lágrimas, sofrendo porque o seu ente querido veio a faltar e realmente já não tem mais nenhum recurso que possa trazê-lo de volta à vida. Então aquela família que está passando ali aquela situação de desespero, de tristeza, de choro, às vezes situação extremamente difícil, dependendo das circunstâncias, são mais graves ainda, dependendo das circunstâncias da morte, estão sofrendo, mas elas podem de alguma forma beneficiar outra pessoa. E se nessas circunstâncias de dor, de lamento, de choro, a pessoa consente na doação e atender outra pessoa, é realmente um gesto de amor de uma grandeza espetacular, porque em meio às lágrimas, em meio à dor, a pessoa se compadeceu, foi altruísta, pensou no outro e conseguiu, em algumas situações, salvar a vida de outra pessoa, melhorar substancialmente a vida de outra pessoa. Às vezes não é fácil. Não é fácil. Mas Cristo deixa para nós também um exemplo que as circunstâncias nas quais Ele doou a vida também foram circunstâncias extremamente difíceis, mas nós temos ali um exemplo a ser seguido. Isso. O senhor falou, não é fácil, me veio à mente as dificuldades que nós podemos enfrentar. Porque às vezes, quem precisa da doação é alguém que levou uma vida desregrada, é alguém que está precisando, está com o órgão comprometido por causa de vícios, por causa da bebida, por causa do cigarro. E aí ele viveu a vida dissoluta, ele se prejudicou a si mesmo e agora ele está precisando de ser socorrido por causa de ações que ele mesmo cometeu. De repente o cristão vê diante disso uma permissão para fugir da questão. Não, ele buscou com as próprias mãos, então eu não tenho que interferir, isso é consequência dos atos dele. Falando biblicamente, nós não temos condição de fazer esse raciocínio de forma alguma, porque a pessoa está colhendo o que plantou. Nós não somos juízes, primeiro que o crente não é juiz de ninguém. E nós não podemos nos furtar a fazer o bem a quem quer que seja, fazendo juízo de valor. Então, se você alguma vez pensou dessa maneira, porque se alguém está com algo comprometido é porque foi fumante ou porque abusou da bebida alcoólica e agora está precisando, não é isso que se analisa. Se analisa a vida, ela está precisando, e se está precisando, você tem condição de ajudar. O amor cristão nos impele a isso e não nenhum juízo de valor. Para essa situação, pastor Borges, se eventualmente alguém pensar dessa forma, Jesus Cristo já deixou uma resposta pronta. Diz assim Jesus em Mateus, no capítulo de número 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ainda que essa pessoa seja um inimigo, seria o caso então de fazer a doação. Agora, se não é um inimigo, aí nós não temos que entrar em questionamento nenhum, não devemos tentar fazer nenhum juízo, mas simplesmente, se é possível cooperarmos, nós cooperarmos, independente das circunstâncias que nós possamos avaliar o próximo. É um ato de amor e deve ser feito até em prol do inimigo. Isso. E é um ato de pregação do Evangelho. Porque quando você faz um ato disso, e falando que está fazendo isso por causa que a Bíblia te orienta, você pregou muito mais que se tivesse falado ali o Evangelho inteiro para a pessoa. E acaba sendo até mais efetivo na pregação do que meramente só com palavras. Temos mais alguma coisa para acrescentar? Nós já fechamos o tópico de número 3. Vamos partir para a conclusão. Eu penso que nós deveríamos abordar, pastor Borges? E fica aqui o nosso desejo
de que ninguém passe por situação, né, tão difícil, emocionalmente falando e clinicamente falando também, como que tendo a necessidade de receber um transplante, a ponto da sua saúde está tão debilitada a esse nível de ter que receber um transplante. Nossa torcida, nossa intenção é que ninguém passe por isso. Por outro lado, se nós vemos nos envolvidos nessa situação, nós já temos uma resposta bíblica, do ponto de vista ético cristão, como nós devemos proceder, e isso é suficiente para nós. Amém. A única ressalva que o autor faz é quanto à questão das células-tronco embrionárias. Por quê? Nós acreditamos que a vida, nós já tratamos disso aqui, ela surge da concepção. Então, se nós entendemos que a vida, desde o momento da concepção, já é resguardada por Deus, e o nosso princípio ético cristão nos fala que a partir daquele momento ela tem que ser protegida, a célula-tronco significa a interrupção da vida. Então, o único caso que o autor sabiamente coloca e nós defendemos é esse caso, né? As células-tronco embrionárias, nós somos contra porque ela necessariamente prescreve a interrupção da vida. Isso é uma manipulação do embrião, no caso ele já aconteceu a concepção, então, do ponto de vista ético cristão, realmente nós nos posicionamos contra. Mas por certo, o que largamente a necessidade maior do Brasil, em larga escala, em grande escala, não está ligada a esse ponto mais delicado, mas assim aos episódios mais corriqueiros de transplantes, envolve realmente o fígado, o rim e outros órgãos, que não necessariamente está nessa questão mais delicada que das células-tronco embrionárias. Ok. Então, em linhas gerais, para nós concluirmos, não há nenhuma restrição, não há nenhum obstáculo, nenhuma barreira ética ou bíblica para a doação de órgãos. Como nós falamos, só ressalvando a exceção das células-tronco embrionárias, no demais, isso é um gesto de amor, um gesto de altruísmo, um gesto altamente recomendado na Bíblia e pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então, você tem aí a informação que você precisa, comece a refletir sobre o assunto, abra sua mente, abra o seu coração e diante disso aí seja um voluntário, doador de sangue, doador de órgãos, que você estará expressando o amor cristão. É isso, né, pastor João? Isso, como o senhor tocou agora, fica aqui então, do ponto de vista prático, o nosso aconselhamento, a nossa sugestão. Nós vamos propor isso na nossa igreja aqui, amanhã, no sábado, na aula dos professores, e no domingo também de manhã, para procurarmos um ponto então de coleta de sangue para fazer a doação com regularidade. Então fica a nossa sugestão para as pessoas que estão nos vendo, e nós também vamos procurar adotar isso aqui como uma atitude já imediata, no sentido de contribuir para a melhoria ou para até o salvamento da vida de uma pessoa que tem necessidade, a doação de sangue. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos abordando um tema importante. Semana que vem, permitindo Deus, nós estaremos de volta. Nós estaremos de volta com o tema ética cristã e sexualidade. Um tema também necessário e sensível em razão do distanciamento que a sociedade tem tratado o assunto da sexualidade, o distanciamento daquilo que a Bíblia prescreve como correto. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Amém. Deus abençoe.